E se o homem mais rico da cidade se disfarçasse de fazendeiro pobre para testar o verdadeiro amor, você aceitaria casar com ele? Essa história vai provar que rir por último nem sempre é o mais forte, mas sim o mais sincero. Tae-hyun era conhecido em Seul como um dos jovens mais promissores do mundo dos negócios. Filho de uma família rica e herdeiro de uma das maiores corporações do país, ele tinha tudo o que muitos sonhariam: dinheiro, poder, uma carreira brilhante e uma vida social movimentada. Ainda assim, havia um vazio dentro dele. Desde cedo, Tae-hyun percebera que as pessoas se aproximavam mais por interesse do que por carinho genuíno. Os sorrisos que recebia eram calculados. As palavras de afeto pareciam sempre ter um preço escondido. E até os relacionamentos amorosos que vivera se desfizeram rapidamente quando não oferecia presentes caros ou jantares luxuosos. Era uma rotina sufocante. E em meio a contratos milionários e reuniões intermináveis, uma ideia ousada começou a crescer dentro de Tae-hyun. E se ele abandonasse temporariamente a vida de luxo e se escondesse sob a aparência de um homem comum, sem dinheiro e sem status? Talvez assim pudesse encontrar alguém que gostasse dele não pela posição social, mas pela sua verdadeira essência. Foi então que decidiu se passar por um simples fazendeiro. Arrumou roupas surradas, comprou um pequeno pedaço de terra nos arredores de uma vila rural e assumiu uma vida dupla. Durante o dia, cuidava de galinhas, alimentava porcos e tentava plantar arroz, mesmo que sua falta de habilidade fosse motivo de risadas entre os vizinhos. À noite, estudava como aperfeiçoar seu disfarce, aprendendo expressões simples de quem vivia no campo e praticando um jeito desajeitado de falar. A princípio, a experiência parecia divertida. Porém, logo se tornou um desafio maior do que imaginava. Ele, que nunca havia segurado uma enxada, tropeçava nos próprios pés, caía na lama e voltava para casa com dores nos braços e arranhões nas mãos. Era uma caricatura de fazendeiro, mas ainda assim despertava a curiosidade das pessoas da região. Algumas jovens solteiras da vila se aproximaram, mas assim que percebiam que ele não possuía dinheiro ou status, desapareciam rapidamente. Cenas cômicas marcaram esse período. Em um encontro casual, uma moça se recusou a entrar em sua casa ao ver as galinhas correndo pelo quintal. Outra desistiu no meio de uma conversa depois que ele mencionou que não possuía carro, apenas uma velha bicicleta. Tae-hyun ria sozinho dessas situações, mas no fundo se decepcionava. Cada recusa era uma prova de que o interesse falava mais alto do que os sentimentos. Foi nesse cenário que Eun-gi apareceu. Ela não era de família rica, tampouco tinha grandes ambições de luxo. Trabalhava como atendente em uma pequena cafeteria na cidade vizinha e sonhava apenas em viver uma vida tranquila, com alguém que a respeitasse e a fizesse sorrir. Eun-gi tinha uma personalidade única, atrapalhada, sincera e um pouco teimosa, mas sempre carregava consigo uma generosidade que chamava a atenção. O primeiro encontro entre Eun-gi e Tae-hyun não poderia ter sido mais inusitado. Ela estava de passagem pela vila quando, distraída com o celular, tropeçou em um balde de água que ele havia deixado no meio do caminho. O balde tombou, molhando não apenas o vestido dela, mas também respingando no rosto de Tae-hyun. Por um instante, Eun-gi ficou paralisada de vergonha e ele, sujo e encharcado, não conseguiu conter uma risada alta. Me desculpe, eu juro que não vi o balde. Eun-gi tentou se explicar aflita. Está tudo bem, disse ele, ainda rindo. Pelo menos agora já estamos oficialmente apresentados. A naturalidade com que Tae-hyun reagiu quebrou o constrangimento. Eun-gi também riu, percebendo que aquele fazendeiro atrapalhado não parecia levar a vida tão a sério quanto os outros homens que conhecia. Aos poucos, eles começaram a conversar. E Tae-hyun se surpreendeu com a leveza de Eun-gi. Ela não perguntou sobre dinheiro, bens ou posição social. Ao contrário, quis saber o que ele mais gostava de fazer, se tinha algum hobby, se ria facilmente.
A simplicidade dela foi como um sopro de ar fresco. Nos dias seguintes, eles se reencontraram algumas vezes. Eunji, curiosa, passou a visitar a pequena fazenda de vez em quando, sempre com algum comentário engraçado sobre as trapalhadas de Tae-hyun. Ora era ele caindo ao tentar pegar um ovo de galinha. Ora era a cerca quebrada, que deixava os porcos fugirem. Ela zombava dele com bom humor, mas também o ajudava, mostrando que não se importava em se sujar ou se cansar um pouco. Para Tae-hyun, aquilo era algo completamente novo. Pela primeira vez, sentia que alguém não estava ali por interesse, mas simplesmente pela diversão e pela vontade de compartilhar momentos. Ainda assim, uma dúvida crescia em seu coração. Até que ponto Eunji estaria disposta a se comprometer com um homem que, aparentemente, não tinha nada a oferecer além de sua bondade e esforço? Foi então que, em uma tarde ensolarada, depois de uma longa conversa cheia de risadas, Tae-hyun tomou uma decisão ousada. Olhando nos olhos de Eunji, ele disse: "Você se casaria comigo?" A pergunta pegou Eunji totalmente de surpresa. Ela riu nervosa, acreditando que era apenas uma piada. Mas ao perceber a seriedade nos olhos dele, ficou em silêncio por alguns segundos, até responder: "Você é mesmo diferente. Ninguém me pediu algo assim tão rápido. Mas quem sabe?" Aquele "quem sabe" ficou ecoando na mente de Tae-hyun. Era o início de um caminho que mudaria não apenas a vida dele, mas também a dela, de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. Na pequena cidade, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Eunji havia aceitado se casar com Tae-hyun, o fazendeiro pobre que todos consideravam um péssimo partido. Para os vizinhos, aquilo não passava de loucura. Afinal, quem em sã consciência deixaria para trás pretendentes ricos e estáveis para se unir a um homem que mal conseguia sustentar a própria fazenda? Os comentários se multiplicavam no mercado, nas casas de chá e até nas ruas de terra batida. Algumas mulheres riam às escondidas, outras balançavam a cabeça em desaprovação. Os homens, por sua vez, comentavam em tom zombeteiro: "Essa menina perdeu a cabeça. Vai descobrir rápido o erro que cometeu." Mas Eunji não se deixava abalar. Dentro dela havia a certeza de que riqueza não garantia amor verdadeiro. Ela via em Tae-hyun algo que os outros não enxergavam: uma bondade silenciosa, uma força de caráter que nenhuma dificuldade poderia apagar. O dia do casamento chegou. Não houve luxo nem pompa. O salão comunitário da cidade foi decorado com flores simples, colhidas pelas crianças da vizinhança. As mesas eram de madeira gasta, cobertas com toalhas desbotadas, e a comida vinha de pratos preparados pelas famílias locais. Tudo era improvisado, mas carregado de uma energia calorosa. Eunji usava um hanbok branco emprestado por sua tia. Tae-hyun vestia um terno antigo, com marcas do tempo, mas que parecia ter sido escolhido com cuidado. No momento em que se olharam diante do altar improvisado, o burburinho parou. Havia algo nos olhos deles que silenciava até os mais descrentes. Uma confiança mútua, uma decisão firme. Durante a cerimônia, um momento cômico trouxe leveza à tensão. O celebrante, nervoso, trocou os nomes ao declarar o casal marido e mulher. Eunji riu alto, e até Tae-hyun, geralmente contido, não conseguiu segurar a risada. Esse detalhe arrancou gargalhadas dos convidados e quebrou a rigidez do ambiente, transformando a solenidade em algo humano e caloroso. Apesar disso, os olhares de julgamento continuavam. Algumas jovens cochichavam. Ela podia ter escolhido qualquer outro e ficou com ele. Mas Eunji, firme, entrelaçou os dedos aos de Tae-hyun e manteve o sorriso. Não precisava justificar sua escolha para ninguém. A festa seguiu simples, mas cheia de momentos marcantes. Em vez de discurso, Tae-hyun pegou um violão velho e cantou uma canção popular. Sua voz, carregada de emoção, ecoou pelo salão. Eunji o observava com os olhos marejados, sentindo-se tocada por cada verso.
A plateia, antes desconfiada, agora estava dividida entre surpresa e admiração. Quando a noite chegou, os recém-casados caminharam juntos até a pequena casa de Tae-hyun. O caminho de terra era iluminado apenas pela lua, e o som dos grilos dava a sensação de novo começo. Ao entrar, Eun-gi se deparou com a simplicidade extrema do lugar. Móveis antigos, paredes descascadas e um quarto estreito com cama modesta. Ainda assim, sorriu Tae-hyun, constrangido, quebrou o silêncio. Você não precisa ficar. Sei que merece muito mais do que isso. Eun-gi, olhando firme para ele, respondeu. Eu não me casei com uma casa, nem com terras. Me casei com você. Essas palavras atravessaram o coração de Tae-hyun como um raio. Pela primeira vez, sentiu que alguém via seu valor real. Não o fazendeiro pobre que todos julgavam, mas o homem que era por dentro. Os primeiros dias não foram fáceis. Um dia acordava com o cantar do galo e se deparava com uma rotina dura de trabalho. Tae-hyun já estava de pé antes do sol nascer, cuidando dos animais e preparando o plantio. Sem reclamar, Eun-gi decidiu ajudá-lo. Entre erros e acertos, os dois construíam cumplicidade. Eun-gi, sem prática, derrubava baldes de água, tropeçava no terreno irregular e ria das próprias falhas. Tae-hyun, divertido, ria junto, mas sempre a encorajava a tentar de novo. Aos poucos, os julgamentos da cidade começaram a perder força diante da cena que todos viam. Um casal que, apesar da pobreza, transbordava parceria e leveza. O casamento improvável, aos olhos externos, era uma aposta arriscada. Mas para Eun-gi e Tae-hyun era um recomeço cheio de significado. Contudo, por trás do sorriso discreto de Tae-hyun, havia algo que Eun-gi ainda não entendia. Um olhar distante, como se guardasse um segredo maior do que sua vida humilde. Ela acreditava que, no momento certo, ele revelaria, e mal sabia Eun-gi que esse segredo mudaria tudo. Os primeiros dias de casados correram entre risos e tropeços. Eun-gi começava a se adaptar à vida no campo. Aprendia a tirar água do poço, a cuidar dos animais e até a cozinhar com ingredientes simples que Tae-hyun trazia da plantação. Era uma vida difícil, mas também havia beleza em acordar com o cheiro da terra molhada e o som dos pássaros. Porém, a paz que Eun-gi tanto prezava não duraria muito. Certa tarde, quando voltava da fonte com 2 baldes de água, ela percebeu uma carruagem luxuosa parada em frente à casa simples. Dela desceu uma senhora elegante, acompanhada de 2 moças ricamente vestidas. Os olhos delas percorriam cada detalhe do lugar, com um ar de desdém. Eun-gi, sem entender, apressou os passos. Tae-hyun estava parado diante da porta, rígido, o olhar pesado. Ao ver Eun-gi, suspirou fundo e apresentou. Eun-gi, esta é a senhora Kang, uma conhecida antiga da minha família. O tom da voz dele tinha algo de desconforto. Eun-gi inclinou-se em respeito, mas a senhora Kang apenas ergueu o queixo. Então é você a moça que aceitou se casar com o fazendeiro. O silêncio foi cortante. As jovens ao lado dela riram em deboche. Eun-gi sentiu o rosto corar, mas manteve-se firme. Sim, sou eu. E não poderia estar mais feliz com a minha escolha. A senhora Kang arqueou as sobrancelhas, como se achasse a resposta ingênua demais. Veremos quanto tempo essa felicidade dura. A vida no campo não é para qualquer uma. Aquelas palavras ficaram martelando no coração de Eun-gi, mas ela se recusou a demonstrar fraqueza. Sabia que não tinha o luxo de se ofender. Seu maior orgulho era estar ao lado de Tae-hyun, e ela não permitiria que ninguém diminuísse isso. Depois da visita, Eun-gi percebeu que havia muito que não sabia sobre o passado de Tae-hyun. Quem era aquela senhora? Por que ele parecia tão desconfortável? As perguntas ficaram suspensas no ar, mas ele não dava respostas claras. Com o passar dos dias, a pressão da cidade começou a aumentar. Os vizinhos cochichavam sempre que ela passava. Pobre menina, não sabe no que se meteu. Uma flor desperdiçada no deserto.
Eun-ji tentava se concentrar no trabalho, mas as palavras a feriam como espinhos invisíveis. À noite, enquanto lavava as mãos na bacia de água fria, olhava para Tae-hyun e se perguntava: será que eles têm razão? Ainda assim, sua determinação era maior. Sempre que ele duvidava de si mesmo, ela o lembrava: não me importo com o que dizem. Eu escolhi você, Tae-hyun, e é ao seu lado que quero ficar. Essas declarações eram como bálsamo para ele, mas também o deixavam mais dividido. Havia uma verdade oculta que ardia em sua consciência. A vida de fazendeiro pobre era, na verdade, apenas uma fachada. Ele era o herdeiro de uma das maiores empresas da Coreia, um CEO disfarçado em busca de amor verdadeiro. Cada gesto de Eun-ji, cada sorriso, cada sacrifício, cada demonstração de afeto genuíno apertava ainda mais o coração dele. Porque, embora ela acreditasse estar se casando com um homem simples, a qualquer momento descobriria que havia sido parte de um teste arriscado. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, Eun-ji se sentou na varanda, olhando para o céu estrelado. Ela suspirou fundo. Sabe, Tae-hyun, as pessoas falam tanto, mas eu não me arrependo nem por um segundo. Acho que a gente precisa ser forte para provar que felicidade não depende de riqueza. Ele a observava em silêncio, dividido entre o orgulho por tê-la ao lado e a dor de escondê-la à verdade. Sua mão se aproximou da dela, apertando com força, como se fosse um pedido de desculpas silencioso. Os dias seguintes trouxeram novos desafios. Eun-ji passou a ser alvo de zombarias mais diretas. No mercado, ouviu uma moça comentar alto de propósito: se eu fosse ela, teria vergonha de viver numa casa caindo aos pedaços. Eun-ji sentiu o sangue ferver, mas engoliu em seco. Ao chegar em casa, deixou as lágrimas escorrerem em silêncio para não preocupar Tae-hyun. Mas quando ele a encontrou chorando, algo mudou em sua postura. Pela primeira vez, Tae-hyun deixou escapar uma frase carregada de emoção: eles não fazem ideia de quem você é e de quem eu sou. Eun-ji o olhou confusa, mas ele rapidamente desviou o olhar, como se tivesse dito mais do que deveria. Aquela noite marcou uma virada. Eun-ji percebeu que havia muito mais em Tae-hyun do que ele mostrava. E mesmo sem saber exatamente o que era, ela estava disposta a descobrir. Os primeiros dias na fazenda foram um verdadeiro teste de paciência para Eun-ji. O chão de terra batida, os galos cantando antes do amanhecer, o cheiro forte dos currais, tudo contrastava brutalmente com a vida mais urbana e organizada que ela conhecia. Ainda assim, ao contrário das outras mulheres que haviam recusado a proposta de casamento com Tae-hyun, ela se esforçava para se adaptar. Tae-hyun observava cada gesto dela com atenção. O olhar sério dele nunca deixava transparecer aprovação, mas, no fundo, cada tentativa atrapalhada de Eun-ji o surpreendia. Em uma manhã, por exemplo, ela tentou alimentar as galinhas. O resultado? Metade do milho espalhado pelo chão e Eun-ji correndo em círculos, gritando, quando uma galinha mais atrevida bicou a barra de sua saia. Essas criaturas são selvagens, exclamou ela, ofegante, enquanto Tae-hyun, com os braços cruzados, apenas arqueava uma sobrancelha. São só galinhas, Eun-ji, não mordem. Não mordem? Elas quase arrancaram minha roupa. Respondeu, arrancando uma risada breve dele, a primeira desde que haviam se casado. Aos poucos, entre tropeços e desastres, Eun-ji começou a criar uma rotina. Ajudava a carregar baldes de água, mesmo reclamando do peso. Tentava cuidar da horta, ainda que arrancasse mais mudas saudáveis do que ervas daninhas. À noite, exausta, sentava-se na varanda de madeira da pequena casa e olhava as estrelas, perguntando a si mesma se havia feito a escolha certa. Mas, surpreendentemente, nesses momentos de silêncio compartilhado, Tae-hyun às vezes se sentava ao lado dela. Não falava muito, mas o simples fato de dividir o mesmo espaço trazia uma estranha sensação de conforto. Você poderia ter desistido como as outras, disse ele certa noite olhando para o céu. Eun-ji demorou a responder. Eu sei que a vida aqui é difícil, mas
Eu não acho justo desistir de alguém só porque não tem dinheiro ou status. Dinheiro some. O que sobra é o caráter. As palavras dela ficaram no ar. E Tae-hyun desviou o olhar pensativo. Para ele, que escondia sua verdadeira identidade de CEO por trás da fachada de fazendeiro pobre, ouvir aquilo despertava algo inesperado. Eun-ji parecia enxergar além da aparência, além do disfarce. Nos dias seguintes, os dois começaram a trabalhar lado a lado. Eun-ji ainda errava muito, mas sua disposição genuína arrancava de Tae-hyun pequenos sorrisos que ele tentava esconder. Quando ela tropeçou no balde e caiu sentada na lama, em vez de reclamar, levantou-se rindo, com o rosto todo sujo. Pronto, agora estou oficialmente parte da fazenda, disse ela, arrancando uma risada franca dele. Algo que Eun-ji nunca tinha visto antes. Esse riso foi como uma fagulha. Pela primeira vez, Eun-ji sentiu que Tae-hyun não era apenas um homem fechado e rígido, mas alguém que escondia uma humanidade profunda. A cada dia, a barreira entre eles parecia diminuir, não por gestos grandiosos, mas por detalhes simples. Dividir uma refeição, trocar olhares cúmplices quando algo dava errado, ouvir o som da chuva batendo no telhado de zinco durante a noite. Eun-ji começou a perceber que a pobreza material da fazenda escondia uma riqueza de simplicidade e autenticidade. Não havia luxo, mas havia sinceridade. Não havia conforto, mas havia espaço para criar laços verdadeiros. E, sem que ela percebesse, seu coração começava a se abrir para aquele homem misterioso que dizia ser apenas um fazendeiro pobre. A transição, porém, não seria tão simples. Por trás do semblante calmo, Tae-hyun guardava segredos que Eun-ji ainda não podia imaginar. E esses segredos logo começariam a se revelar. O tempo na fazenda corria de forma lenta, quase compassada pelo canto dos grilos à noite e pelo sol que sempre surgia cedo atrás das colinas. Eun-ji começava a se adaptar, mas quanto mais se acostumava à rotina, mas percebia que havia algo em Tae-hyun que não combinava com a vida que levava. Ele era ágil no trabalho com as ferramentas, sabia cuidar da terra, mas seus gestos tinham uma elegância estranha, quase refinada, que não se esperaria de um homem que tivesse passado a vida inteira no campo. As mãos calejadas denunciavam esforço, mas a postura e a forma como escolhia as palavras traíam uma educação diferente, sofisticada. Certa tarde, enquanto ajudava a organizar a pequena estante de livros velhos que ficava encostada na parede, Eun-ji fez uma descoberta inesperada. Entre cadernos gastos e revistas antigas, encontrou um livro de economia escrito em inglês. Folheou as páginas, surpresa com as anotações minuciosas que preenchiam as margens. "Você entende isso aqui?" perguntou, mostrando o livro a Tae-hyun, que na hora travou. Ele pegou o volume das mãos dela, fechando-o devagar. É só algo que encontrei por aí. Gosto de ler, mesmo que não entenda tudo." Eun-ji arqueou as sobrancelhas. A desculpa não colava. As anotações não eram de quem estava tentando entender, mas de quem dominava o assunto. Ainda assim, decidiu não insistir. Nos dias seguintes, outros detalhes chamaram sua atenção. À noite, quando pensava que ele já dormia, Eun-ji o via sentado à mesa pequena da cozinha, rabiscando em papéis com gráficos, contas e até esboços de projetos que nada tinham a ver com a vida de um fazendeiro comum. "Você esconde alguma coisa, não é?" murmurou ela uma noite ao aparecer de surpresa. Tae-hyun olhou para ela imóvel, antes de dobrar o papel e colocá-lo no bolso. "Nem tudo precisa ser dito, Eun-ji", respondeu apenas com um meio sorriso cansado. Essas pequenas brechas começaram a acender em Eun-ji uma chama de curiosidade. Quem realmente era o homem com quem se casara? Porque, apesar de viver como fazendeiro, parecia carregar o peso de responsabilidades muito maiores. A dúvida cresceu ainda mais quando um forasteiro apareceu na vila. Era um homem de meia idade, vestido de forma discreta, mas com porte distinto. Ele procurava Tae-hyun e, ao encontrá-lo, o chamou de senhor em tom de respeito.
Eun-ji, que observava à distância, percebeu como Tae-hyun rapidamente cortou a conversa e afastou o visitante. Mais tarde, quando ela perguntou quem era, ele respondeu seco. Um velho conhecido. Nada importante, mas os olhos dele não escondiam o incômodo. Naquela noite, Eun-ji teve dificuldade em dormir. O vento frio batia nas frestas da janela, mas o que realmente a inquietava era a sensação de estar vivendo ao lado de um homem que carregava uma vida oculta. Apesar disso, uma parte dela sentia compaixão. Se Tae-hyun escondia algo, talvez fosse porque trazia feridas que não queria expor. No entanto, dentro dela, crescia uma certeza. A pobreza dele não era a verdade completa. Havia uma identidade maior por trás daquela fachada. Enquanto encarava o teto, Eun-ji pensou consigo mesma. Se ele realmente confia em mim, um dia vai me contar. Até lá, vou ficar ao lado dele. E assim a ligação entre os dois se fortalecia. Não mais apenas pelo esforço no campo, mas pelo mistério que envolvia a vida de Tae-hyun. Eun-ji sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria para sempre a forma como o via. O tempo seguia seu curso na fazenda. As manhãs ainda começavam com o cantar dos galos e o barulho dos baldes de água sendo carregados, mas o coração de Eun-ji já não batia no mesmo compasso de antes. A convivência com Tae-hyun, tão difícil no início, começava a despertar nela sentimentos que iam além da simples gratidão ou companheirismo. Eun-ji se pegava observando-o mais do que gostaria de admitir. A forma como ele se concentrava no trabalho, o jeito sério, mas paciente com que ensinava os afazeres do campo, até mesmo os sorrisos raros que escapavam quando ela fazia algo desajeitado. Tudo isso fazia com que uma estranha ternura brotasse dentro dela, mas junto com essa ternura vinha também a dúvida. Será que estou me apaixonando por ele? Perguntava-se envergonhada. Como poderia nutrir sentimentos por um homem que mal conhecia, que se dizia apenas um fazendeiro pobre e que escondia segredos que ela ainda não compreendia? Em uma tarde ensolarada, enquanto Eun-ji tentava colher vegetais da horta, Tae-hyun aproximou-se para ajudá-la. Você está segurando errado, disse, pegando sua mão para mostrar o jeito certo de cortar. O toque foi breve, mas suficiente para que Eun-ji sentisse o rosto corar. Ela recuou um passo, disfarçando, mas não conseguiu impedir que seu coração acelerasse. Tae-hyun, por sua vez, pareceu não perceber, ou talvez tivesse notado, mas escolheu fingir. O semblante dele permanecia firme, embora dentro de si também houvesse uma batalha silenciosa. Desde o início, disfarçar-se como fazendeiro tinha sido apenas um teste, uma forma de encontrar alguém que olhasse para além da riqueza. Mas agora, diante de Eun-ji, ele sentia que estava cruzando uma linha perigosa. À noite, Eun-ji se sentava na varanda de madeira, observando as estrelas, e Tae-hyun frequentemente se juntava a ela. O silêncio entre os dois já não era desconfortável como antes. Agora havia uma cumplicidade calma. Quando eu era criança, minha mãe dizia que cada estrela guardava um desejo, contou Eun-ji certa vez. E você ainda faz desejos? Perguntou ele. Ela sorriu. Mas acho que os melhores desejos são aqueles que a gente constrói com esforço, não os que se espera do céu. Tae-hyun ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras. Dentro dele, uma mistura de admiração e culpa crescia. Admiração pela força de Eun-ji, que mesmo diante das dificuldades, continuava acreditando na vida. Culpa, porque sabia que não estava sendo completamente honesto com ela. Esse conflito interno começou a refletir na forma como agiam. Eun-ji notava que, em certos momentos, Tae-hyun parecia se aproximar dela, deixando escapar gestos sutis de carinho, mas logo recuava, como se lembrasse de uma barreira invisível. Isso a confundia e, ao mesmo tempo, a feria. Uma noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, Eun-ji decidiu enfrentar o próprio coração.
Olhou para Tai-hyun, que estava sentado à mesa escrevendo algo em um pedaço de papel. "Por que você nunca fala de si mesmo?" Perguntou de repente. Ele ergueu os olhos, surpreso. "Como assim?" "Eu conto sobre minha mãe, sobre meus sonhos, até sobre minhas bobagens. Mas você é como se escondesse o tempo todo quem realmente é. Por quê?" Tai-hyun desviou o olhar, apertando a caneta entre os dedos. Por alguns segundos, Eun-ji achou que ele fosse responder, mas em vez disso, ouviu apenas: "Algumas verdades podem machucar mais do que curar." As palavras ecoaram dentro dela, aumentando ainda mais o turbilhão de sentimentos. Eun-ji queria acreditar nele, queria confiar, mas como confiar plenamente em alguém que parecia viver atrás de um muro? Nos dias seguintes, esse conflito interno a acompanhava em cada tarefa. Enquanto cuidava da horta, enquanto cozinhava, enquanto caminhava pelos campos, o coração dela se dividia entre a ternura que sentia por Tai-hyun e a frustração de não saber quem ele realmente era. Tai-hyun também sofria em silêncio. O plano inicial era simples: fingir ser um homem pobre, ver quem aceitaria casar com ele sem interesse e depois revelar a verdade. Mas com Eun-ji, tudo havia saído do controle. Não era apenas sobre testar o amor dela. Agora ele próprio estava sendo testado. O coração dele já não obedecia à razão. E assim, naquela fazenda simples, dois corações batiam em conflito. Eun-ji lutava contra a dúvida do que sentia, e Tai-hyun lutava contra o peso da mentira que ainda precisava sustentar. Ambos sabiam que cedo ou tarde a verdade viria à tona. Mas até lá, cada momento compartilhado era como uma dança delicada entre a proximidade e a distância, entre o desejo de se abrir e o medo de perder o que estavam construindo. O sol começava a se pôr sobre os campos da fazenda, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Eun-ji estava na varanda da pequena casa, com um balde de roupas recém-lavadas, observando a poeira que o vento levantava na estrada de terra. Era um cenário simples, mas que trazia uma estranha sensação de paz. Contudo, por trás dessa calmaria, crescia o peso silencioso das aparências. A cada ida à vila, Eun-ji sentia os olhares atravessados das pessoas. Muitas cochichavam ao vê-la ao lado de Tai-hyun, o homem que todos consideravam um fazendeiro sem recursos, quase um peso morto na comunidade. Por que ela aceitou casar com ele? Sussurravam. Poderia ter escolhido alguém melhor. Essas palavras chegavam aos ouvidos dela como facas afiadas. Não porque duvidasse de sua decisão, mas porque sabia que a pressão externa poderia, cedo ou tarde, abalar o equilíbrio frágil de sua nova vida. Tai-hyun percebia isso, mesmo sem Eun-ji confessar. Ele via a maneira como ela abaixava os olhos diante dos comentários, como suas mãos apertavam o tecido do avental quando alguém lançava uma risada maldosa. Ele sentia uma mistura de raiva e impotência, pois sua promessa de viver como um simples fazendeiro exigia que não revelasse quem realmente era. Numa noite, após o jantar simples feito de arroz, legumes e algumas folhas verdes do quintal, Tai-hyun quebrou o silêncio. Eun-ji, você se arrepende? Ela levantou os olhos, surpresa. Arrepender do quê? De ter se casado comigo desse jeito. Ele desviou o olhar, fingindo estar ocupado em recolher os pratos. Eu sei o que falam na vila. Eun-ji respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Depois de um instante, respondeu firme. Eu não me casei para agradar ninguém. Casei porque vi algo em você que ninguém mais viu. Essas palavras o atingiram mais fundo do que ele imaginava. Ele permaneceu em silêncio, mas dentro dele crescia uma gratidão silenciosa, acompanhada de um peso. Até quando conseguiria manter sua verdadeira vida em segredo? Os dias seguintes foram marcados por pequenas provações. Eun-ji teve de enfrentar as piadas das vizinhas que zombavam de suas roupas simples e do fato de morar numa casa de madeira que mal resistia às chuvas. Ainda assim, ela erguia a cabeça e sempre que podia,
respondia com um sorriso que desarmava os mais cruéis. Tae-hyun, por sua vez, se dedicava cada vez mais ao trabalho da fazenda. Plantava, cuidava dos animais e até improvisava concertos para evitar que Eun-ji tivesse de se preocupar com a estrutura da casa. Ele não era apenas um fazendeiro aos olhos dela. Era um homem que lutava para torná-la feliz, mesmo com tão pouco. Numa tarde chuvosa, Eun-ji se abrigou com ele no pequeno celeiro. O som das gotas batendo no telhado criava um fundo musical melancólico. Ali, Tae-hyun se aproximou dela e disse, quase num sussurro, "Um dia, você vai entender por que tudo isso está acontecendo." Eun-ji o encarou sem entender. "O que você quer dizer?" Ele hesitou, sentindo a urgência de contar a verdade, mas se conteve. Apenas segurou a mão dela e apertou com força. "Apenas confie em mim." Ela assentiu, sem fazer mais perguntas. O elo entre os dois se fortalecia a cada instante, apesar do julgamento do mundo. E assim, a vida na fazenda seguia seu curso, entre risadas compartilhadas, dificuldades diárias e a força silenciosa de quem decidira permanecer junto, apesar das aparências. Mas ao fundo, crescia a sensação de que a verdade, aquela que Tae-hyun escondia, estava cada vez mais próxima de vir à tona. E Eun-ji, sem saber, já carregava o peso dessa revelação, pois era impossível viver para sempre entre dois mundos, o da mentira e o da verdade. O vento frio soprava pelos campos quando Eun-ji novamente tinha ido na Vilai, trazia uma cesta de mantimentos. O caminho de terra estava coberto de marcas de rodas de carroças e pegadas de animais. Mas o que realmente lhe pesava não era a distância percorrida, e sim o olhar carregado de julgamento das pessoas que havia encontrado. Algumas mulheres, ao vê-la, comentaram em voz alta, "Tão bonita", e escolheu se casar com um homem sem futuro. Deve ser por pena. Só pode. Eun-ji fingiu não ouvir, mas no fundo cada palavra era como uma pedra sendo atirada contra sua coragem. Ainda assim, quando avistou ao longe a pequena casa de madeira, seu coração se aqueceu. Ali estava Tae-hyun, esperando por ela, com o olhar sempre sereno. Um olhar que fazia todos os comentários parecerem perder a importância. Tae-hyun, por sua vez, percebia o peso que Eun-ji carregava. Ele se aproximou, pegou parte da cesta e disse suavemente, "Eles não entendem, e talvez nunca entendam. Mas você não precisa carregar isso sozinha." Eun-ji sorriu, cansada, mas com ternura. "Quando aceitei me casar com você, sabia que seria difícil. Só não imaginei que fosse tão cruel." Ele não respondeu de imediato. Dentro dele, um conflito crescia. Havia prometido manter sua identidade oculta até o momento certo, mas cada lágrima que Eun-ji engolia em silêncio o fazia questionar se estava sendo justo. Naquela noite, depois do jantar simples, Eun-ji sentou-se diante da lareira apagada, apenas com a luz bruxuleante de uma lamparina. Tae-hyun se aproximou, sentou-se ao lado dela e perguntou, se tivesse chance, escolheria um caminho diferente? Ela demorou alguns segundos para responder. Talvez tivesse sido mais fácil escolher alguém que o mundo aceitasse. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela logo os enxugou com as costas da mão. É mais fácil não significa certo. Tae-hyun ficou em silêncio. As palavras dela ecoaram como um lembrete de que, apesar de todo o sofrimento, Eun-ji permanecia firme ao lado dele. Nos dias seguintes, os comentários da vila não diminuíram. Pelo contrário, começaram a surgir boatos de que Eun-ji havia sido enganada, de que aquele casamento não passava de uma loucura sem futuro. Alguns rapazes, antes interessados nela, faziam questão de aparecer na fazenda para provocar Tae-hyun. "Se mudar de ideia, Eun-ji, eu estou aqui", disse um deles com arrogância, rindo antes de ir embora. Eun-ji ficou corada de raiva, mas manteve a dignidade. Mais tarde, sozinha com Tae-hyun, desabafou. "Eles não entendem que já fiz minha escolha. Não percebem que não é sobre riqueza ou status, mas sobre algo muito mais profundo." Tae-hyun segurou as mãos dela com firmeza. "E é isso que me dá forças todos os dias.
Apesar do consolo, Eun-ji sabia que o preço da sua escolha não se limitava a olhares e comentários. Era como se estivesse vivendo em uma corda bamba, equilibrando-se entre a lealdade ao homem que amava e o desprezo do mundo ao redor. Numa manhã chuvosa, ao sair para cuidar das galinhas, Eun-ji parou por um instante, observando o campo encharcado. Respirou fundo e pensou consigo mesma: se este é o preço por ter escolhido seguir meu coração, então eu o pagarei. Mas que pelo menos essa escolha não tenha sido em vão. O céu parecia pesado, quase como se refletisse o que ela carregava no peito. Ainda assim, havia uma chama de esperança, um pressentimento de que a verdade, quando viesse, mudaria tudo. A manhã parecia igual a tantas outras. Eun-ji havia acordado cedo, como de costume, para preparar o café da manhã simples, com arroz, kimchi e alguns legumes frescos da horta. Tae-hyun estava no quintal, ajeitando a cerca que cedia sempre que o gado encostava. O céu estava limpo, e por um instante Eun-ji acreditou que aquele seria um dia tranquilo. Mas o destino não se mantém calmo por muito tempo. Quando o relógio de parede marcava pouco depois das 10, uma carruagem elegante, destoante do cenário rural, parou diante da fazenda. Eun-ji, surpresa, enxugou as mãos no avental e correu até a porta. Tae-hyun, ao ouvir o som das rodas, também ergueu o rosto e, por um instante, seu olhar endureceu. Da carruagem desceu um homem de meia idade, de terno escuro e expressão imponente. Seus sapatos brilhavam de tão bem lustrados, contrastando com a terra batida da estrada. Ele caminhou até a porta com passos firmes, como se estivesse em território conhecido. Senhor Tae-hyun, disse o homem com uma voz grave, inclinando a cabeça respeitosamente. Eun-ji franziu a testa. Ninguém na vila chamava seu marido com tamanha formalidade. Tae-hyun, no entanto, respirou fundo e respondeu sem vacilar. Aqui, todos me chamam apenas de Tae-hyun. O que deseja? O homem observou Eun-ji por um instante antes de voltar-se a ele. Perdoe-me a ousadia. Vim trazer notícias da cidade. Há assuntos que talvez exijam sua atenção. Eun-ji, intrigada, tentou entender. Quem seria aquele estranho? Por que falava como se conhecesse um lado de Tae-hyun que ela jamais vira? Tae-hyun rapidamente encerrou a conversa, dizendo que não tinha negócios na cidade e pedindo que o homem partisse. O visitante o olhou com surpresa, mas assentiu, deixando apenas um envelope lacrado em suas mãos antes de retornar à carruagem. Assim que o veículo desapareceu no horizonte, Eun-ji se aproximou curiosa. Quem era ele? E por que o chamou assim? Como se fosse alguém importante? Tae-hyun apertou o envelope nas mãos, hesitando por um momento. Então, com um sorriso forçado, disse: provavelmente alguém confundiu meu nome. Não se preocupe com isso. Eun-ji não quis insistir, mas aquela cena ficou gravada em sua mente. A elegância do homem, a forma como o tratava, a carruagem luxuosa. Nada disso combinava com o simples fazendeiro que ela conhecia. Naquela noite, enquanto Eun-ji dormia, Tae-hyun acendeu a lamparina e abriu o envelope em silêncio. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente e seu semblante mudou. Era uma carta, lembrando-o de responsabilidades que havia deixado para trás quando escolheu aquele disfarce. Por um instante, o peso de sua escolha pareceu esmagá-lo. Mas ao olhar para Eun-ji, dormindo serenamente, ele guardou o papel no bolso e sussurrou para si mesmo. Ainda não. Nos dias seguintes, Eun-ji começou a notar pequenos detalhes, olhares pensativos de Tae-hyun, silêncios mais longos, idas até o portão como se esperasse alguém. Embora ele continuasse o mesmo no trabalho da fazenda, havia algo diferente, uma tensão invisível pairando no ar, Eun-ji em seu coração. Temia apenas uma coisa, que aquele passado misterioso pudesse levá-lo embora dela. Os dias após a visita misteriosa não foram os mesmos. Eun-ji percebia as mudanças sutis em Tae-hyun, o modo como ele ficava olhando para o horizonte, a demora em responder perguntas simples e até a maneira como segurava a enxada, como se sua mente estivesse em outro lugar. Apesar disso, ele continuava trabalhando duro ao lado dela.
Plantavam juntos, cuidavam dos animais e dividiam o mesmo prato simples à mesa. Mas Eun-gi sentia que havia algo crescendo entre eles, algo não dito. Numa tarde chuvosa, enquanto remendava roupas perto da janela, ela resolveu quebrar o silêncio. Tae-hyun, mas sua voz foi suave, mas firme. Existe algo que você não está me contando, não é? Ele ergueu os olhos lentamente. Por um instante, pareceu procurar uma resposta no rosto dela. Depois desviou o olhar. Um dia algumas coisas são mais fáceis de carregar sozinho. Ela pousou a agulha e o encarou. Mas quando aceitei me casar com você, foi para dividir não só alegrias, mas também os fardos. Não quero ser apenas uma sombra ao seu lado. Quero estar com você em tudo. As palavras dela o atingiram com força. Tae-hyun suspirou fundo, sentindo o peso do segredo que carregava. No entanto, não podia revelar ainda. Não agora, não quando ainda faltava algo a ser provado. Confie em mim um pouco mais, disse ele segurando a mão dela. Logo você entenderá. Eun-gi quis insistir, mas o olhar dele, tão cheio de algo que parecia ser dor e proteção ao mesmo tempo, a fez recuar. Na manhã seguinte, um novo rumor percorreu a vila. Um grupo de homens ricos estava na região comprando terras. Muitos acreditavam que em breve haveria grandes mudanças. Alguns moradores passaram a olhar para Tae-hyun com ainda mais desprezo, achando-o incapaz de competir com aqueles que tinham dinheiro e poder. Uma vizinha comentou em voz alta para Eun-gi ouvir. Logo ele vai perder até essa fazenda. E aí, o que vai sobrar para você? Eun-gi fechou o punho, respirou fundo e respondeu com firmeza. O que sobra é algo que vocês nunca vão entender. Eu tenho o que escolhi e não me arrependo. Quando contou isso a Tae-hyun, ele sentiu uma mistura de orgulho e dor. Orgulho por ver a força da mulher que escolhera ao seu lado. Dor por ainda não poder mostrar a ela que toda aquela luta tinha um propósito maior. Naquela noite, sozinho do lado de fora, sob o céu estrelado, Tae-hyun refletiu em silêncio. O tempo de se esconder estava chegando ao fim. Ele sabia que logo teria de fazer uma escolha inevitável. Continuar escondendo sua identidade para proteger Eun-gi do choque da verdade, ou revelar tudo e correr o risco de perdê-la. Enquanto observava as estrelas, murmurou baixinho, espero que, quando esse momento chegar, ela ainda escolha ficar ao meu lado. E, sem perceber Eun-gi, que havia saído silenciosamente para procurá-lo, ouviu aquelas palavras. Seu coração se apertou, mas ela apenas caminhou até ele, encostou a cabeça em seu ombro e disse, seja qual for a escolha, não esqueça que eu estou aqui. Tae-hyun fechou os olhos por um instante. Ele sabia que o fim do disfarce estava cada vez mais próximo. O sol nascia lentamente sobre os campos, tingindo o céu de tons alaranjados. Eun-gi estava no quintal, espalhando grãos para as galinhas, quando notou algo incomum. Uma fila de carros pretos se aproximando pela estrada de terra. Eles não pertenciam a ninguém da vila. Assustada, largou a cesta e correu até a varanda. Tae-hyun já estava lá, parado, olhando fixamente para a cena como se já esperasse por aquilo. Eun-gi percebeu a rigidez em seu semblante. Dos carros saíram homens de terno impecável. A poeira levantada pelas rodas ainda pairava no ar quando um deles se aproximou, inclinando-se respeitosamente diante de Tae-hyun. Senhor, chegou a hora. Eun-gi arregalou os olhos. O quê, senhor? Tae-hyun fechou os olhos por um instante, respirou fundo e então voltou-se para Eun-gi. Havia em seus olhos uma mistura de dor, alívio e temor. Ele segurou as mãos dela com firmeza. Eun-gi, preciso te contar a verdade. Ela sentiu o coração disparar. E que verdade? Ele hesitou, mas não podia mais adiar. Eu não sou apenas o fazendeiro pobre que todos acreditam. Meu nome é Lee Tae-hyun. E eu sou o CEO do grupo empresarial que controla metade das terras desta região. O silêncio pareceu engolir o ar ao redor. Eun-gi recuou um passo, sem conseguir acreditar. O quê? Você está dizendo que, todo esse tempo... Tae-hyun assentiu, sua voz trêmula. Eu precisava saber quem me amaria, não pelo que possuo, mas por quem eu sou.
Coloquei-me nesse disfarce para encontrar a verdade. E você foi a única que aceitou estar ao meu lado. As pernas de Eunji enfraqueceram. Parte dela queria se sentir traída por não ter sabido antes. Outra parte, porém, lembrava de todos os dias compartilhados na fazenda, o suor, as risadas, as dificuldades que enfrentaram juntos. Nada daquilo tinha sido mentira. Ele havia trabalhado, sofrido e rido com ela de verdade. Então, tudo isso foi um teste? Sua voz saiu embargada. Taehyun se aproximou com os olhos marejados. Não, Eunji, não foi apenas um teste. Foi a maneira mais sincera que encontrei de descobrir o valor do amor. Eu não esperava que alguém aceitasse viver comigo assim, mas você aceitou. Você me escolheu quando eu não tinha nada a oferecer. As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto de Eunji. Eu não sei se devo odiar você por ter escondido isso, ou... Ele a interrompeu apertando suas mãos. Eu só peço uma coisa, que não esqueça o que vivemos aqui. Cada semente que plantamos juntos, cada refeição simples que dividimos, nada disso foi falso. Foi o período mais verdadeiro da minha vida. Eunji permaneceu em silêncio, o coração dividido. Mas quando olhou para ele, viu não o homem rico que todos venerariam, mas o mesmo Taehyun que carregava baldes pesados, que ria ao tropeçar no barro, que a abraçava ao fim de cada dia difícil. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e disse: eu te escolhi uma vez. E escolho de novo, agora sabendo quem você é. Mas Taehyun, nunca mais esconda nada de mim. Os olhos dele brilharam de alívio. Sem conter a emoção, a puxou para um abraço apertado. Nunca mais. Você é minha verdade, Eunji. Atrás deles, os homens de terno aguardavam em silêncio, respeitando o momento. Taehyun finalmente se virou para eles e declarou: esta é minha esposa. Tratem-na com a honra que merece. Eunji, ainda com o coração acelerado, sorriu timidamente. A vida simples que conheciam estava prestes a mudar para sempre. Mas, no fundo, ela sabia que o amor que floresceu na fazenda seria a base para qualquer futuro que viesse. O sol, já alto, iluminava a pequena casa de madeira, como se quisesse gravar na memória daquele lugar a história de dois corações que se encontraram na simplicidade e que, mesmo diante da riqueza e da verdade revelada, continuavam batendo como um só. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.